Jericó não era apenas uma cidade. Era um símbolo, uma fortaleza tão imponente que a própria sombra dela intimidava qualquer viajante que ousasse se aproximar. Suas muralhas eram duplas, enormes, largas o suficiente para se construir casas sobre elas. Para o povo de Israel, Jericó representava tudo aquilo que parecia impossível, e justamente por isso, era o primeiro obstáculo na terra prometida. Josué estava diante do maior desafio de sua vida. Ele carregava nos ombros não apenas a missão de conduzir um povo, mas o peso emocional de suceder Moisés, o maior líder que Israel já tivera. E agora, diante dele, estava uma cidade que ninguém jamais havia conseguido derrubar. Mas Deus havia falado. E quando Deus fala, a lógica humana se curva. Israel estava acampado próximo às muralhas quando Deus deu a Josué uma estratégia que, aos olhos humanos, parecia absurda. Não envolvia arets, não envolvia escadas, não envolvia armas. Era um plano militar tão improvável que só poderia vir do céu. Deus disse: Josué, vocês vão marchar ao redor da cidade, uma vez por dia. Durante 6 dias, é difícil imaginar a expressão dos soldados. Eles eram guerreiros acostumados à espada, não participantes de um desfile militar silencioso. No entanto, Josué não discute. Ele não questiona. Ele não diz: Senhor, isso não faz o menor sentido. Ele simplesmente obedece. Porque fé não é entender, é seguir, mesmo quando não se entende. No primeiro dia, os moradores de Jericó provavelmente subiram as muralhas para observar aquele espetáculo estranho. Viam homens marchando em silêncio, sacerdotes carregando a arca da aliança e trombetas que jamais eram sopradas. Talvez tenham rido, talvez tenham zombado, porque aos olhos humanos, a fé sempre parece loucura antes de virar testemunho. No segundo dia, Israel voltou a marchar. De novo, silêncio. De novo, nenhuma arma levantada. De novo, nenhuma tentativa de escalada. Apenas passos. Passos firmes, passos obedientes. Passos de quem confia no invisível mais do que no visível. E essa perseverança na obediência começou a gerar uma atmosfera diferente. No terceiro dia, os moradores de Jericó já não riam tanto. Algo estava errado. Aquilo não era normal. Aquilo tinha um propósito. A zombaria deu lugar a uma curiosidade apreensiva. O que significava aquele ritual diário e silencioso? No quarto Gaia. A tensão cresceu. A rotina silenciosa dos israelitas começou a gerar uma guerra psicológica. O silêncio deles era mais alto do que qualquer grito de guerra. No quinto dia, a quietude de Israel já incomodava profundamente. No sexto dia, o coração de Jericó já estava trêmulo, porque não existe muralha tão alta que a presença de Deus não consiga enfraquecer por dentro. Então, chegou o sétimo dia, o dia da promessa, o dia da resposta, o dia em que Deus transformaria obediência em vitória. Naquele dia, Israel marchou não uma vez, mas 7. O som dos passos ecoava no solo como um prelúdio de algo grandioso. A cada volta, a expectativa aumentava. A obediência estava sendo levada ao seu limite. E quando terminaram a 7ª volta, Josué levantou a mão e gritou: Gritem, porque o Senhor entregou a cidade a vocês. Naquele instante, os sacerdotes sopraram as trombetas. O som rasgou o ar. Um som carregado de fé, de obede, insiá, de dependência total de Deus. E então, as muralhas tremeram. Não porque o grito fosse poderoso, não porque o som das trombetas tivesse força acústica para isso, mas porque, quando Deus decide derrubar algo, nada, absolutamente nada, permanece de pé. As pedras começaram a se soltar. As bases cederam. As torres desmoronaram. A poeira subiu como uma nuvem gigante, cobrindo o céu. Num único momento, diante de um povo que nada fez além de obedecer, a muralha mais temida de Canaã caiu menos completamente, até o chão. Jericó estava entregue. Israel avançou, e Josué entendeu. Existem batalhas que não se vencem com a espada, mas com a fé. Assim como Jericó, todos nós temos muralhas. Muralhas emocionais, espirituais,
financeiras, mentais, coisas diante das quais nós olhamos e dizemos: isso é impossível, isso nunca vai mudar. Talvez seja um vício, uma dívida impagável, uma doença, um relacionamento quebrado. Mas a história de Josué nos lembra que aquilo que parece impossível para você é apenas o cenário perfeito para Deus agir. As muralhas caíram não porque Israel era forte, mas porque Israel foi obediente. As muralhas caíram porque Josué não tentou entender. Ele apenas confiou. E talvez este seja o segredo que você precisava ouvir hoje. O milagre não está na força do seu grito, mas na força da sua obediência. Quando você obedece a Deus, mesmo sem entender, Ele derruba aquilo que você nunca conseguiria derrubar sozinho. Continue marchando, continue confiando. Suas muralhas também podem cair. Se esta mensagem falou com você, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e se inscreva no canal para mais reflexões como esta. Obrigado por assistir e até a próxima.